de crise de confiança especificamente, né, no qual a gente tem falado, e acho que é o grande lance, né, que em relação à questão do fiscal, algumas dúvidas ainda, principalmente quando a gente olha ali para o Brasil, por exemplo, possui ali pouco mais de R$ 1 trilhão em reservas para conseguir dar liquidez à dívida pública. Se a gente olhar para o montante, por exemplo, em LFTs, títulos ali de altíssima liquidez, tem mais do que o triplo desse valor. Dado este cenário, né, dessa desconfiança, há um risco ainda de dominância fiscal que não está descartado. Como que você avalia, de fato, o impacto dessa composição da dívida sobre a percepção de risco dos investidores? Há um risco, por exemplo, da gente ver aí um movimento grande de pedido de liquidez das LFTs, por exemplo, já que a gente tem uma discrepância ali da reserva perto do que o governo já emitiu? Encerro o meu artigo de hoje lá no Valor Invest com essa informação, né? A gente tem um colchão de liquidez de 900 bilhões e mais do que o triplo disso em LFT. Então, diante desse cenário, não é uma situação confortável. Óbvio que não vai acontecer, espero que não aconteça, mas é preciso ligar pelo menos ali no painel de controle, aquela luz amarela. A gente tem sim, eu volto a repetir, esse espectro da dominância fiscal. E o governo ele só tem uma alternativa, que é reconquistar essa confiança. Para tal, é preciso que, como a gente conversou ainda agorinha, ele sinalize essa responsabilidade fiscal. É claro que existem muitas variáveis, associadas, a gente nem falou aqui da questão externa, porém, a gente não tem mais, Paula, e esse é um ponto fundamental, aquele cenário maravilhoso lá do início do século, do boom de commodities, não existe mais isso. O setor externo brasileiro, ele hoje não pode mais ficar dependendo do preço, da valorização das commodities. Então, o arranjo, o conserto, ele tem que ser doméstico. Não adianta a gente depender de uma benesse internacional, porque ela não vai acontecer. Muito pelo contrário, se a gente olhar o que está acontecendo no mundo, e aí eu acho que uma preocupação que eu tenho externado há vários meses, a gente vive um mundo que é muito complicado em relação a questões geopolíticas, o retorno do Trump, como serão as políticas, o que o Fed vai fazer. Então, tudo isso, de alguma maneira, afeta o cenário, a conjuntura internacional, ela é mais difícil. Então, a gente precisa olhar para o nosso umbigo, precisamos consertar as coisas aqui dentro. E, para isso, mais uma vez, eu enfatizo, o ideal era a gente fazer um grande concerto, com todos unidos, para trabalharmos nessa mudança de expectativa. Mas, infelizmente, a gente já está falando de 2026, já tem candidato que a gente nem imaginava que pudesse ser, fazendo balão de ensaio. Então, tudo isso atrapalha.